Glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Estou felicíssima por estar aqui com vocês mais uma vez. E eu quero agradecer a Deus por esta tão rica oportunidade de estar aqui em Timon. Hoje a irmã Aldenes me lembrava que essa é a terceira vez. E estou feliz e quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Evaldo Sá, pela vida da sua esposa, a missionária irmã Rita Sá, pela vida do vice-presidente, o pastor Antônio Carlos, bem como pela vida da nossa irmã Aldenes e todas aquelas que fazem um ciclo de oração. A apresentação de vocês foi uma ministração. Que Deus venha abençoar cada uma em nome de Jesus. Então fica aqui registrada a minha alegria de poder estar aqui com os irmãos. Pastor Evaldo, hoje eu dizia, hoje à tarde, que quando eu venho em Timon, eu me lembro da nossa irmã Maria José Sepúlveda, né? Que ela dizia muito que o senhor era filho na fé, né? Então, sempre que eu venho a Timon, eu me lembro da nossa irmã Maria José. E não tem como também não lembrar da nossa irmã Aldenes, glória a Deus. E as mulheres do ciclo de oração, já fica aqui registrada, todos vocês que fazem a união desse trabalho, fica aqui registrada a minha gratidão a Deus por vocês orarem por mim, para que eu pudesse chegar até aqui. Amém, irmãos? Amados, como bem falou o vosso pastor, nós temos alguns livros, eles estarão aqui no final do culto com o nosso irmão Franklin, aqui nessa lateral. E esses livros, eles me acompanham. Eu acho que quando eu vim aqui da última vez, eu não me lembro qual foi o ano, se foi 2009 ou 2010, mas faz um bocado de tempo, né, pastor Evaldo? Mas eu ainda não tinha me tornado escritora, mas o Senhor me tornou para a glória do nome dEle. Esse é o nosso primeiro livro, o livro Vencendo a Tristeza. Ele traz a história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que com uma semana de casada ganhou uma rival. E essa mulher, eu costumo dizer que ela tinha tudo para ter passado no cenário bíblico, depressiva, angustiada, amargurada. Mas Deus fez essa mulher triunfar, porque Ele é o Deus que a Bíblia nos diz que Ele nos enche de alegria, está escrito. Então, esse é o nosso primeiro livro e estará disponível ali para os irmãos. O nosso segundo livro é esse aqui, que tem tudo a ver com vocês do ciclo de oração, que tem tudo a ver com o obreiro, com a igreja de um modo geral. Intercessão, um clamor necessário. Esse livro, ele foi tema da minha monografia de bacharelado e a gente traz, desde o Antigo Testamento, homens que foram sendo levantados durante a narrativa bíblica como intercessores. Homens como o restaurador Esdras, homens como Moisés e por aí vai. Então, intercessão, ele nasceu na sala de aula do bacharelado. Eu me lembro que quando eu defendi a minha monografia, que eu fui entregar ao meu professor, ele disse, você tem um livro na mão e qualquer tempo que você quiser, ele pode ser publicado. E aí nasceu Intercessão, um clamor necessário. Esses dois livros, pela grande bondade de Deus, eles já se encontram em 11 países. Não porque fui eu que escrevi, mas porque foi o Senhor quem os levou lá. Louvado seja Deus. Amados, o terceiro livro que nos acompanha é esse aqui. Ele não é da minha autoria, porém é de um crente psiquiatra renomado lá da minha cidade. E o título é O Psiquiatra Responde. Eu costumo dizer, pastor Evaldo, que a igreja da presente época, ela não pode ignorar as doenças da mente. Síndrome do pânico, transtorno bipolar, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, TDAH, depressão, tudo isso ele traz aqui respostas que muitas vezes você vai a um consultório médico e não consegue nem obtê-las. E esse livro, ele nos acompanha porque eu acho importante que a igreja da última hora, ela tome esse conhecimento. Por que, irmã Aparecida? Porque depressão é uma realidade
E a gente tem que encarar a mente como outro órgão que adoece e precisa ser tratado, sim ou não? Então costumamos ir ao médico para tratar do fígado, do útero, do pâncreas, do coração, do pulmão. Mas quando se trata da mente, sempre aparecem aqueles que botam a mão na cabeça e dizem: eu quero expulsar em nome de Jesus. Se você tiver o dom de cura, ore para Jesus curar. Mas não expulse não, porque não é demônio não, é doença. Viu? Então, a gente tem que entender isso. Irmã Aparecida, e depressão pode desencadear outras coisas? Pode. Pode desencadear opressão, pode desencadear possessão. Mas a gente tem que ter um entendimento do que é depressão, do que é opressão e do que é possessão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amados, vocês escolheram um tema muito sugestivo. E eu quero compartilhar com vocês 2 versículos de 2 Crônicas 32, onde vocês escolheram como tema, que diz assim a palavra do Senhor: sede forte e corajosos e não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco há um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Amados, esse texto é um texto bem conhecido da palavra de Deus, que trata de uma perspectiva de invasão do rei da Assíria, Senaqueribe. O nome Ezequias significa Deus fortalece ou o Senhor fortalece. Em outras versões ainda diz que este nome significa Deus é a minha força. Interessante é que a gente observa que logo no começo do capítulo 32, o escritor de 2 Crônicas, ele teve a preocupação de dizer que depois de toda a fidelidade de Ezequias, veio Senaqueribe. E quando ele tem essa preocupação de dizer que depois da fidelidade de Ezequias, se levantou Senaqueribe, isso traz um conforto muito grande para a alma do crente. Por quê? Porque nem toda luta que se levanta é porque você está em desobediência. Obediente também passa luta, sim ou não? Sim. Aleluia, glória a Deus. Mas aí eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, para saber um pouco de quem era Ezequias. Ezequias, a narrativa bíblica mostra que ele era filho de Acais, e seu pai havia trocado o altar do Senhor. Quando eu olho para a vida de Ezequias, dá para me entender que filho de peixe não é sempre peixinho. Ezequias teve uma raiz totalmente corrompida e idólatra. Se você olhar para quem foi o pai de Ezequias, você vai dizer: Ezequias é fruto de ter se voltado para o Senhor. Nós vamos ver um filho de um homem idólatra, um filho de um homem de profanação ao templo. Nós vamos ver em Ezequias um filho de um homem que chegou a queimar os seus filhos em holocausto. Acais comete uma das maiores abominações aos olhos de Deus, que foi queimar um dos seus filhos. Ezequias tinha uma raiz totalmente idólatra. Ezequias imitava as nações pagãs. Se você for ver no livro de 2 Reis, capítulo de número 16, você vai encontrar que Ezequias, quando ele se viu ameaçado por Rezim, rei da Síria, preste bem atenção, estou falando da Síria e não da Assíria. Quando ele se viu ameaçado por Rezim, rei da Síria, ele manda pedir a ajuda de
Tiglat-Pileser, que reinava na Assíria. Veja só, este Senaqueribe, rei da Assíria, que está se levantando aqui, é exatamente o rei que está ocupando o cargo do país onde o pai de Ezequias havia mandado pedir ajuda. E isso me dá entendimento de que, quando a gente está passando uma necessidade, não tem que se virar para quem é idólatra, não tem que se virar para quem é pagão, não tem que se virar para quem não tem ajuda. Crente, quando passa necessidade, crente, quando passa aperto, crente, quando passa luta, ele tem um canal desobstruído para o céu, e é de lá onde Deus quer mandar reforço e ajuda. O pai de Ezequias, Acais, parece-me que não sabia disso. E quando eu olho para quem foi Acais foi tão quanto mais que a Bíblia diz que quando ele vai à Assíria, lá ele simpatiza com um altar, e a Bíblia chama de altar de Damasco. Veja só, havia em Israel altar do Senhor, o altar de bronze, mas ele ficou tão encantado com o altar pagão de Damasco, que na mesma hora ele manda para Urias, que na época era o sacerdote, ele manda um modelo do altar e diz: olha, eu quero um altar parecido com esse quando eu chegar aí. E a Bíblia diz que Urias prepara aquele altar antes que Acais volte. Eu estou falando do pai de Ezequias. A Bíblia nos diz que quando ele volta, ele parece que acha pouco trocar o altar de bronze do Senhor pelo altar de Damasco. A Bíblia nos diz que aquele homem, ele resolve mudar algumas coisas no templo. Ele tira os bois que havia no templo, uma homenagem que Deus havia feito. Ele tira a pia de bronze e ele começa a dar uma reformada da sua maneira, e ele começa a fazer do seu jeito, e ele começa a trazer inovações para o templo. Ele tira a base do altar, que era esses bois, e coloca base de pedra. Ou seja, ele começa a mudar o templo que Salomão tinha recebido do Senhor, a forma de organizar, e ele se acha no direito de mudar tudo isso. Mas eu louvo a Deus nesta noite, porque no meio de uma parentela corrompida, Deus levanta um homem chamado Ezequias, cujo nome significa Deus é minha força, para mostrar de quem faz do Senhor a sua força não tem perigo de ficar no meio do caminho. Quem faz do Senhor a sua força não tem perigo de ficar envergonhado. Quem faz do Senhor a sua força não tem perigo de ficar sem ajuda. Haverá ajuda para aquele que tem o Senhor como a sua força. Ezequias foi levantado naqueles dias, e algumas coisas eu quero chamar a sua atenção. A Bíblia mostra Ezequias como um exemplo de confiança. Em 2 Reis capítulo 18 versículo 5 está escrito: confiou ele no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele, aleluia, não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre todos os que foram antes dele. Ou seja, o que é que o escritor está dizendo? Que depois dele e antes dele, ninguém confiou no Senhor como ele. Eu estou falando do homem que Deus envia um anjo para destruir 185 mil do exército opositor. Oh, aleluia! É necessário que você entenda nesta noite, aleluia, que quando a gente resolve botar confiança no Senhor,
Eu vou dizer aqui um linguajar bem nosso, bem nordestino. Deus não larga crente na ribanceira. Ele é ajuda, Ele é amparo, Ele é fortaleza. Aleluia. Outra coisa que eu vejo que a Bíblia diz sobre Ezequias. A Bíblia diz que ele era apegado ao Senhor. Nos diz ainda o escritor que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. E guardou os mandamentos que o Senhor lhe ordenara. Aleluia. Eu não sei você, mas tem crente que se perturba porque outro crente se apega ao Senhor, busca o Senhor, procura o Senhor. Se você quiser caminhar sem Ele, faça carreira. Eu quero continuar crendo nele, me apegando nele. O que mais a Bíblia diz sobre Ezequias? A Bíblia diz que Ezequias tinha o aval do Senhor. Sabe o que é dizer ter aval? Quer dizer que você tem alguém que lhe dá a validação, alguém que é seu avalista. Aleluia. Segundo Reis 18:7 diz assim: assim foi o Senhor com ele, com Ezequias, para onde quer que saísse, lograva bom êxito. Aleluia. Para onde ele ia, a bênção de Deus ia junto. Seu pai com toda a idolatria, seu pai com o altar de Damasco, seu pai sacrificando filhos aos ídolos, seu pai mudando os ornamentos do templo, não obteve ajuda. Mas o filho Ezequias se apegou ao Senhor, e a Bíblia diz: aonde ele ia, lograva êxito. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Tudo que ele fazia, Deus dava o aval, Deus a abençoava. Oh, aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Não tem aquele crente que ele é semi-analfabeto, não sabe muita coisa, mas tudo que ele coloca a mão, Deus abençoa, Deus prospera, Deus dá graça. Se abre um ciclo de oração lá onde o vento dá a curva, ninguém pisava lá, mas depois que ele chega, é casa cheia. O que é isso? Aval de Deus, graça de Deus, ajuda de Deus. Oh, aleluia. O que mais a Bíblia diz sobre Ezequias? Diz que ele foi socorrido pelo Senhor. No auge da sua prosperidade, ele sofreu a ameaça de invasão. Senaqueribe era o temido da época. A Síria havia lambido ali os reinos, aleluia. Mas no auge, aleluia, desta invasão, desta afronta, desta perseguição, Deus manda dizer a Ezequias: nessa cidade ele não entra, pelo caminho que ele veio, ele volta. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu lhe dou a garantia, Ezequias, que eu serei o pastorador da cidade. E não era qualquer um que estava falando, não. Quem estava falando é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Deus solapa Senaqueribe de uma forma estrondosa. Para o exército de Senaqueribe, numeroso e afrontador, Deus nem se preocupa em mandar tropa de anjo. Ele só basta um. Vai lá, passa a espada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu dizer mais o que a Bíblia diz sobre Ezequias. A Bíblia diz que ele era temente e fiel. Aleluia. Quando ele soube que ia morrer, ele vira o rosto para a parede e lembra Deus, aleluia, de toda a sua fidelidade. Lembra Deus de inteireza de coração. Ei, Provérbios 10:9 diz: quem anda em sinceridade anda seguro. Ezequias
Ezequias sabia que podia virar o rosto da parede e dizer: eu te peço que te lembre quem eu fui até aqui, quem eu sou até agora, como eu procurei te servir. Aleluia. Era um homem temente, era um homem fiel, e Deus estava com ele. Abate o couve-se. Quando você usa de fidelidade com Deus, não dá para ninguém. Deus é parceiro seu. Oh, aleluia. Eu vou abrir a boca e vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Você com Deus se torna parceiros das guerras, das batalhas, das afrontas, dos levantes. A Bíblia diz ainda que Ezequias, aleluia, foi próspero nos projetos. Segundo Crônicas 31:21 diz assim: em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e nos mandamentos para o buscar de todo o coração, ele fez e prosperou. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Tudo que era projeto dele, ele projetou, ele realizou, ele prosperou. Deus deu a ele o projeto, a realização e a prosperidade. Ei, Deus deu a ele o projeto, aleluia, a realização e a prosperidade. Sabe o que isso significa? Quando Deus quer abençoar o crente, Ele não abençoa com mão mirrada, não. Ele abençoa com força. A Bíblia diz mais. A Bíblia diz que esse Ezequias foi honrado pelo Senhor. Aqui no 2 Crônicas 32:23 diz: muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De maneira que depois disso, ele foi enaltecido à vista das nações. Sabe o que é que o texto está dizendo? O povo ia para Jerusalém, levava lembrança para Jerusalém, levava presente para Jerusalém, mas também levava coisas preciosíssimas para Ezequias, e foi enaltecido. Deus lança o nome de Ezequias para todas as nações. Quem faz nome grande é o Senhor. Quem faz crente próspero é o Senhor. Quem faz crente vitorioso é o Senhor. Não adianta confiar no seu curso acadêmico. Não adianta confiar na estrutura da sua vida. Não adianta confiar nos diplomas que você tem. Mas se você confiar no Deus de quem você é e a quem você serve, a coisa muda de figura. Quando chegamos no capítulo 32, a gente vê esta ameaça de Senaqueribe. Mas a gente também vê, sabe o quê? Atitudes de Ezequias. Deus jamais vai permitir que você seja afrontado sem que Ele lhe dê coragem para tomar as atitudes certas. Oh, aleluia! Quando Ezequias soube que seria invadido, o que é que a Bíblia diz? Primeira coisa, ele tapou as fontes de água, de maneira que o riacho que irrigava a região parou de irrigar. E deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer: ei, aleluia, na hora da batalha, você não tem que estar dando da sua fonte para o inimigo, não. A sua fonte é particular seu com Deus. É ela que te nutre, é ela que mata a tua sede, é ela que te dá força. Aleluia. Ele tapou as fontes e disse mais: por que viria o rei da Síria e encontraria tanta água? Oh, aleluia.
Tem crente que muitas vezes não sabe preservar a fonte. Muitas vezes Deus se revela para ele na madrugada, na hora que ele estava na fonte, e ele quer contar aos quatro cantos, às vezes até no meio dos incrédulos. Ei, preserve a sua fonte. Quando eu falo em fonte, eu falo de nutrição. Quando eu falo em fonte, eu falo de sobrevivência. Quando eu falo em fonte, eu falo de escape. Segunda coisa, segunda atitude que Ezequias tomou, ele reparou o muro que estava quebrado. Não tem como, minha filha, você vencer guerra com o muro quebrado. Vamos reparar o muro, vamos tapar a fonte. Não tem como você enfrentar uma peleja se as fontes estão jorrando para fora e o muro está quebrado. Ei, nessa noite, aleluia, Deus me dá a autoridade para dizer: ajeita o muro que está quebrado, tape a fonte, porque vai ter escape, vai ter livramento. Depois que ele repara o muro, o que é que Ezequias faz? A terceira atitude de Ezequias. Ele agora ergue torres nas fortificações em cima do muro. Aleluia. Torre fala de vigilância. Oh, aleluia. O inimigo Senaqueribe viria, mas não ia ter fonte jorrando, não ia ter muro quebrado e nem ia faltar agora torre de vigilância. A igreja da última hora, ela precisa entender que Deus está nos chamando para um novo tempo. A pandemia que nós passamos agora 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, foi um ensinamento para a igreja entender que nós estamos aqui não é para qualquer coisa não, é para guerrear. Mas também não é para guerrear achando que vai perder a batalha, não. Ei, não. A gente está aqui para guerrear, sabendo que lá na frente tem o Senhor dos exércitos que marcha com o seu povo. A quarta atitude que eu vejo aqui de Ezequias, a Bíblia diz: tapa as fontes, a Bíblia diz que ele restaura o muro quebrado, a Bíblia diz que ele ergue as torres em cima das fortificações do muro. E em quarto lugar, Ezequias levanta muros de proteção. Ei, quais são os muros de proteção que você está levantando no meio da sua casa? Quais são os muros de proteção que você está levantando no meio da sua congregação? Ei, para enfrentar o inimigo, tem que estar o muro consertado e muros de proteção ao redor. Eu quero perguntar aqui: quem tem levantado muros de proteção? Nós estamos vivendo dias de crente que gosta de ter a vida desprotegida. Como, irmã Aparecida? Tudo de crente hoje em dia, se é um mal-estar, se é uma chateação, se é uma bonança, se é uma bênção, o que for, ele quer estampar na internet. Ei, tenha cuidado, faça muros de proteção, muros de proteção, muros de proteção na sua casa, no meio da família, no ciclo de oração, no meio do conjunto, no meio da tropa. Muros de proteção. Tem muro aí? Pergunta para quem está do seu lado: tem muro aí? Tem muro de proteção aí? Tem muro de proteção aí? Tem muro de proteção aí? Ei, tem muro de proteção? Se não tiver, comece a levantar muros de proteção. Senaqueribe está vindo e é hora da igreja
Jaraianae deve sobre a. É hora da igreja levantar muros de proteção. Que mais Ezequias fez? A outra atitude de Ezequias, ele fez lança e escudos em abundância. Não dá para ir para a guerra desarmado, meu filho. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Não dá para ir para a guerra desarmado. Não dá para ir para a guerra sem oração. Não dá para ir para a guerra sem jejum. Não dá para ir para a guerra desguarnecido da palavra. Aleluia. Prepara, levanta, faz as lanças e os escudos. Prepare o armamento. Tem mulheres aqui que estão numa guerra tão travada, que já tem dito para o Senhor: eu tentei desse jeito, tentei desse outro, tentei desse outro. Parece que nada está surtindo efeito. Ei, está orando, está construindo arma. Está jejuando, aleluia, está construindo arma. Está lendo a palavra, você está se armando. Abate o coube Não se preocupe, Ezequias não partiu logo para a guerra, não. Teve todo um preparo, tapou fonte, restaurou o muro quebrado, ergueu torre, levantou muros de proteção, fez lança e escudo. Ei, não dá para ir para a guerra de todo jeito. Primeiro, levante-se para fazer o que Deus está mandando. Primeiro, restaure o que está quebrado. Aleluia. Depois que ele faz as armas de guerra, o que é que Ezequias faz? Depois que ele estava munido de muro de proteção, de armamento específico, agora chegou a hora de chamar os oficiais de guerra. Aleluia. A Bíblia diz que ele coloca os oficiais de guerra sobre o povo. Aleluia. Fonte tapada, muro restaurado, torres em cima do muro, escudo e lança pronto. Agora levante os oficiais, porque está chegando a hora da batalha. A Bíblia diz que ele reúne o povo na praça próximo à porta da cidade. E a Bíblia diz mais, diz que ele fez um discurso. E o que era o discurso? Um discurso onde ele animou o povo com fé. O discurso foi: não temais, aleluia, não temais, sede forte e corajosos, porque há um conosco maior do que quem está com ele. Quando eu leio isso, eu entendo, sabe o quê? A importância de uma dirigente do ciclo de oração. Na hora que se levanta uma luta lá na congregação, pode todo mundo querer cair dos quartos, mas você não. Você tem escudo, você tem lança. Você foi uma mulher que Deus levantou naquele lugar para tocar a trombeta da fé. Ezequias reúne os oficiais, chama o povo na praça da cidade e diz: estão assustados por quê? Há um conosco maior. Meu filho, depois que você entende que quem está com você é maior, você não abre nem para um trem carregado de pólvora e um doido fumando em cima. Está entendendo? Depois que você sabe que quem está com você é o maior, não tem Senaqueribe que fique de pé. Não tem luta que se levante e Deus não te dê vitória. Ei, levante-se, erga os muros, prepare as torres, beba da fonte, mas não dê ela para
o seu adversário. Coloque o povo para guerrear e diga para o povo: conosco tem um maior. A gente não pode desconsiderar uma coisa que é uma arma de guerra. Satanás, ele trabalha malignamente no campo da pressão psicológica. Lembra de Davi lá no Vale do Elar? Lembra quando Golias se aproximou de Davi e disse: hoje eu te darei as aves do céu. Davi ergue a voz e diz: hoje toda essa congregação saberá que há um Deus em Israel. Saberá o povo que o Senhor não salva só com espada e nem lança. Oh, aleluia. Debate, ocoube a sé. Mulher, anima o povo com palavras de fé lá na congregação. Você é porta-voz desta palavra de fé lá. O que mais Ezequias fez? A Bíblia diz que ele restabeleceu o culto e estabeleceu o ministério da casa do Senhor. O que mais Ezequias fez? A Bíblia diz que ele celebrou uma Páscoa memorável. Ele trouxe de volta a alegria em Jerusalém. Ele fez o povo naquela Páscoa reviver a época áurea de Salomão. Sabe o que isso significa? Aleluia. É que quem sabe o Deus de quem é e a quem serve, sabe tributar a Ele a honra, o louvor, a glória, a exaltação. Há um maior conosco do que quem está com Ele. Com Ele está o braço de carne. Golias no Vale do Elá, braço de carne. Senaqueribe afrontando Judá, braço de carne. Faraó enfrentando Moisés, braço de carne. A perseguição da igreja primitiva, braço de carne. Mas você é desafiada nesta noite a crer em alguém que é maior. Rabaio do comene viassé, nemicho, nenibiassé. A presença do maior está em todas as páginas da Escritura. Quando Jetro foi deixar a mulher de Moisés e os seus netos, Moisés começa a relatar as grandezas do que Deus tinha feito, humilhando as divindades de Faraó. E nós encontramos lá em Êxodo 18:11, Jetro dizendo assim: agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Jetro não aguentou a narrativa da grandeza do Deus de Israel e disse: eu agora tenho certeza, esse Deus que você serve é maior. Dá para você virar de lado aí para quem está pertinho de você e diz assim: ele é o maior. Ele é maior. A luta é pequena, né? Você tem achado ela grande, mas você tem um maior. Ei, um maior vai entrar em cena. Há um maior que vai mostrar que ele é Deus de resposta. Há um maior que ele vai bater o martelo na sua causa. Ei, Anai, eu dou bem, quer. Há um maior. Quando Jetro escuta o relato de Moisés, ele disse: esse aí não tem igual não, ele é o maior. Foi feita uma apresentação aqui, a gente se alegrou desse jeito, só em ver uma manifestaçãozinha. Agora imagine aí, eu vou aqui abrir esse parênteses, porque Deus está me dando graça e autoridade para entrar nesse ritmo. Imagine aí,
O que era para o cananeu, para o ferezeu, para o jebuseu, para o gingazeu, aquelas nações que estavam acostumadas com deuses pagãos. Imagine aí o que era saber que estava marchando um povo na face da terra e que esse povo tinha uma nuvem durante o dia, mas quando era de noite, ela virava fogo. Era sombra de dia, de noite era fogo. Sombra de dia, de noite fogo. Sombra de dia, de noite fogo. Sombra de dia, de noite fogo. E o povo marchando debaixo da nuvem, marchando debaixo da proteção, marchando debaixo do aval de quem era e ainda hoje é o maior. Quando Salomão chamou Irão para poder Irão ajudar ele, trazer madeiras para a construção do templo, Salomão faz uma declaração belíssima, aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 2. Ele diz: eu estou chamando você, porque a casa que eu estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Salomão disse: eu não posso edificar qualquer coisa não. A casa que eu quero fazer é grande, porque este Deus é maior do que todos os outros deuses. Oh, aleluia. Quando Eliú foi responder a Jó, Eliú diz assim: maior é Deus do que todos os deuses. Aleluia. Glória a Deus. Nós encontramos ainda Jesus se levantando lá no Evangelho de Mateus 12, aleluia. Jesus se levanta e diz assim: está aqui quem é maior do que o templo. Agora, minha filha, você escolhe em quem você vai crer. Você escolhe em quem você vai crer. Você escolhe se vai crer na sua luta ou se vai crer no Deus que é maior. Quando o salmista no Salmo 46 ele declara: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as desolações do Senhor. Que desolações ele tem feito na terra. Ele faz quebrar, ele faz tremer a terra até os seus confins. Quebra arco, corta lança, queima carro no fogo. Aquieta e saiba que eu sou Deus. No original é: parem de lutar e saiba que eu sou Deus. Enche a tua casa de louvor a partir de hoje, porque o maior está morando na tua vida. No Evangelho de Lucas, nós encontramos Jesus afirmando: eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Oh, aleluia. Ainda encontramos no Evangelho de Lucas, Jesus também declarando: aqui está quem é maior do que Jonas. Oh, aleluia. Nessa noite, Deus quer te dar uma visão macro do que Ele quer fazer. Deus quer te dar uma visão bem maior do que o que Ele quer fazer. Aleluia. Pare de achar que o alcoolismo do seu marido é grande. Você tem um Deus maior do que esse alcoolismo. Para de achar que as drogas do seu filho é coisa grande. Você tem um Deus maior do que essa luta. Aleluia. Nós apreciamos, nós gostamos, aleluia. Nós gostamos de ouvir história de grandes profetas. Nós apreciamos filósofos, nós apreciamos estudiosos, nós apreciamos teólogos, mas nenhum deles teve a capacidade de dizer: eu sou maior. Oh, aleluia. Agora Senaqueribe entende, aleluia.
Quando Ezequias faz essa declaração, a Bíblia diz que o povo cobrou ânimo. Tudo que o povo precisa é cobrar ânimo. Ninguém vence batalha desanimado. Se anima, crente. Rejubila, crente. Vai declarando a tua vitória em pleno campo de batalha. Oh, aleluia. Quando Ezequias é afrontado, a Bíblia diz que ele pega as cartas, comparece no templo, abre as cartas diante de Deus, e Deus manda dizer a Ezequias: eu vou agir nessa causa. Aleluia. Senaqueribe nunca imaginou. Senaqueribe esperou uma tropa de Judá. Mas no lugar da tropa, Deus mandou um anjo. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? Senaqueribe era acostumado a lutar com exércitos. Mas Deus não deu nem esse gostinho para ele. No lugar de uma tropa armada até os dentes, ele só mandou um anjo. Um anjo. Um anjo. Oh, aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses para me contar esse testemunho. Aleluia. Eu me lembro de um testemunho que eu vi da nossa irmã Elza Brooks, é uma missionária, eu nem sei se ela ainda vive. E ela contou que ela ficou viúva. Preste atenção. Ela ficou viúva e ela tinha uma casa ou era um apartamento de aluguel. Só que aquele inquilino já estava ali há muitos anos e aquele aluguel estava defasado, mas por amizade, aquela pessoa era um amigo do marido dela. O marido dela foi deixando, só que quando ela ficou viúva, a pensão dela foi reduzida drasticamente. Aquele imóvel estava defasado há décadas, o valor de aluguel. E ela vai, aquele inquilino, confiando na amizade que ele tinha com o falecido, e ela diz: olha, você sabe que você mora aqui há muitos anos, só que a minha realidade mudou. E agora eu vou precisar mudar, aumentar esse aluguel, e a gente quer que você continue aqui. E aquele homem se encheu de fúria, olhou para ela e diz assim: eu nem saio e nem a senhora aumenta o aluguel. Oh, aleluia. Ela disse que foi para casa e começou a ficar angustiada. E quando foi um dia, ela estava orando no ciclo da oração, e ela orando angustiada, e Deus brada, usa alguém lá e disse: mulher, vou eu ali enviar um anjo. Oh, aleluia. Ela disse: vala Jesus. Ela lembrou-se daqui de Senaqueribe. Ela disse: um anjo destruiu 185 mil. E se esse anjo foi enviado e vai matar o homem, ela disse que se aperreou. E não demorou muito. Aleluia. Não chegou nem a meses. De repente aquele homem veio e entregou a chave daquela casa para ela. E disse: olha, está aqui a sua casa. Eu não quero mais nem morar, nem de graça. Se a senhora me pagar para morar lá, eu não quero não. E ela disse: mas o que foi que houve? Ele disse: olha, lá está dando formigueiro em torno de 1 metro de altura. É formigueiro na sala, é formigueiro no quarto, e está lá esses formigueiros. Eu tiro de pá, mas minha mulher de areia da casa. E lá é uma formiga braba, uma formiga mordedeira, é uma formiga que deixa a gente agoniado. E ela disse que recebeu a chave e disse: pronto. E agora, Jesus, vou bater lá na casa, porque um formigueiro de 1 metro de altura está destruindo tudo. Quando ela entra na casa, que sai procurando o formigueiro, cadê formigueiro? Não tinha formiga, não tinha formigueiro, não tinha ninguém. E ela disse, começou a olhar para um lado, para outro, foi na sala, veio no quarto, aleluia, foi na cozinha, voltou pelo corredor. E ela disse, quando chegou na sala outra vez, o Espírito de Deus bradou e disse: não te disse eu que iria mandar um exército? Eu dou Menevia Sé Bíblia. Deus tem exército para usar na tua luta que você nem sabe que existe. É o Senhor dos exércitos usando o exército natureza. Lembra de Faraó? Desafiando tudo.
Aleluia. Lá vem o exército. Aleluia. Enviado por Deus. Gafanhoto. Aham. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando Senaqueribe, aleluia, tenta invadir Judá, ele é automaticamente anulado pelo anjo do Senhor dos Exércitos. Com ele está o braço de carne. Sabe aquela pessoa que muitas vezes olha na sua cara, ele desafia e diz: eu vou fazer, vai ser assim, vai ser assado, vai ser dessa forma, vai ser dessa outra forma. Pois é porque não sabe quem é o Deus a quem você serve. Porque se soubesse, jamais afrontaria. O profeta Jeremias diz que Deus abre o seu arsenal e tira dele as armas da sua indignação. Deus tem tanto instrumento para trabalhar na tua luta. Deus tem tanto armamento. Ei, nesta noite eu ganho autoridade para dizer que Deus está disponibilizando armamento para mulheres ganhar peleja. É armamento do céu, é estratégia do céu. Eu não sei qual é a arma que Deus vai lhe entregar, mas eu recebo graça para dizer: vai ter arma aí sendo usada nessa luta. Vai ter instrumentalidade do céu. Vai ter pontaria certeira. Deus vai te dar habilidade com essa ferramenta. Você vai usar sem nunca ter sabido como é que usaria. Você vai guerrear sem saber nem como guerrearia. Você vai avançar sem saber como avançaria. Eu lhe convido agora para ficar de pé. As horas não nos permitem mais além. Você está disposta a receber o armamento que Deus vai lhe dar? Lá fora no telão tem outra igreja. E eu quero me reportar, eu quero agora me dirigir às mulheres que estão lá fora no telão. Ei, vai ter armamento novo nessa guerra. Deus vai se revelar em sonho. Deus vai trabalhar com sinais. Vai te dar habilidade que antes você não tinha, mas vai ganhar aqui. Vai te dar destreza e pontaria, rapidez e raciocínio rápido. Ei, prepara, porque eu vejo a pontaria será certeira. Deus vai atingir um coração blindado de um homem. Que ele tem dito: não adianta orar não, porque eu nunca vou ser crente. Mas nesta noite Deus está dizendo: vou eu, Canai, ei, eu vou quebrar essa blindagem do inferno e vou entrar lá e arrancarei o coração de ferro e vou colocar ali um coração de carne. Vai pulsar pela igreja, vai pulsar pelas almas, vai pulsar pelo culto, vai pulsar para fazer culto na praça. O homem vai ser tão crente que tu vai ter dia que vai ficar chateada de tão crente que ele é. Prepare-se para orar por homem chorão. Tem pontaria certeira de Deus nesta noite aqui.
Rebate come neve esse. Inimito. Eu convido você, mulher, a pegar a sua companheira de lado. As irmãs com as irmãs. A festa não é de mulheres, então eu tenho que me dirigir mais a elas, né, pastor Evaldo? E tu vai olhar no olho dessa tua companheira, com olho de profeta, e vai dizer assim: a pontaria vai ser certeira. Eu vou para o teu culto de ação de graça e tu vai vir para o meu. A pontaria vai ser certeira. Abachocou, remédio. Níbia. Eu estou sentindo uma coisa tão boa de Deus aqui nesse lugar. Níbico, viesse. É culto de ação de graça para lá, é culto de ação de graça para cá. É pontaria certeira para lá, é pontaria certeira para cá. É coração sendo quebrado lá, é coração sendo quebrado cá. É alarido dos que louvam, é alarido dos que creem. É alarido do quem está recebendo armamento novo. É alarido do quem está ganhando pontaria certeira. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essas mulheres. Eu não sei qual é a batalha, mas tu és o varão de guerra. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és Deus que visita aqui embaixo, é Deus que visita na galeria, é Deus que visita aqui atrás, é Deus que visita no telão, é Deus que renova dons, é Deus que renova promessas, é Deus que dá armamento novo, é Deus que dá pontaria certeira, é Deus que tem arma. Rebaia do conversa. Tem arma chegando, tem arma chegando. Tem armamento chegando, tem escudo chegando, tem lança chegando. Aí tem tanta mulher que vai dizer assim: eu não sei como foi, só sei que aconteceu. Tem uns que Deus vai visitar no leito, tem outros que Deus vai visitar no sonho. Tem outros que Deus vai visitar no aperto, tem outros que Deus vai visitar penetrando no coração e espatifando a rocha. Mas que vai ter salvação, vai. Mas que vai ter restauração, vai. Mas que vai ter choro, vai. Mas que vai ter vitória, vai. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, ó Deus, por cada um dos teus filhos, das tuas filhas que aqui estão. Eu sei que essas mulheres, elas vão guerrear com novas habilidades de Deus. Vai ter a arma do silêncio. Vai ter a arma do arremesso. Vai ter a arma da tempestade, mas terá também a arma da calmaria. Mas que vai ter guerra, tem. Agora que tem vitória, essa já está nascendo. E é essa vitória que eu digo a você: é o Senhor dos exércitos quem vai fazer. É o Deus de batalha, Deus de peleja. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada uma das tuas servas, dos teus servos que aqui estão. Agora olhe para a sua companheira e diga: vai ter armamento novo aí? Porque eu vou saindo daqui hoje armada diferente. Vai ter armamento novo aí? Porque eu preciso sair daqui com armas diferentes. Vai ter manejo de arma nova aí? Porque eu tenho recebido armamento novo. O Senhor dos exércitos
Foi fraco. O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, toca essa trombeta na tua casa.